Boa tarde, senhores torcedores do canal CN Flu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Estava vendo uma reportagem no GE da Jéssica Maldonado. Do Beldia indica a estreia de Mijan no Fluminense contra Santos ou Operário. Reforço vindo do Nacional, defensor de 28 anos, é o único contratado que ainda não entrou em campo, né? A espera para a estreia do zagueiro colombiano Julián Mijan parece estar chegando ao fim. O técnico Luiz Ubeldia indicou que o defensor jogará em um dos próximos jogos pelo Fluminense. Se não for contra o Santos, nesse domingo, será na estreia da Copa do Brasil diante do Operário na próxima quinta. Ao menos foi isso que o treinador argentino revelou em entrevista coletiva após ser questionado sobre a não utilização do reforço, que custou aproximadamente 25 milhões, adquirido ao Nacional do Uruguai na última janela de transferência. Uma janela de transferência. Eu o pedi, junto a todos que trabalham no clube, nos ofereceram o Mijan, aceitei, me parece um jogador que pode entregar o Fluminense, ele vai jogar, se não for na próxima partida, na outra, mas vai jogar, disse. A tendência é que a possível estreia aconteça dentro de um contexto de gestão de elenco, já que o Zubeldia vem lidando com uma sequência intensa de jogos entre Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que aliás não está dando certo nenhum deles, né? Que empatou dois jogos empatou um jogo do Brasileiro, perdeu outro, empatou um jogo da Libertadores, perdeu outro, né? Só falta agora a Copa do Brasil. A comissão técnica tem promovido ajustes pontuais na equipe, algo que ocorreu na derrota para o Independente Rivadavia, na última quarta-feira. Quando houve 4 modificações na zaga, James deu lugar a Ignacio. O colombiano de 28 anos chegou ao Rio há cerca de 50 dias, com o status de titular, uma vez que vinha sendo um dos destaques no futebol uruguaio. No entanto, foi o único dos contratados dos contratados que ainda não entrou em campo. A justificativa para que ele não fosse utilizado é a adaptação ao futebol brasileiro e que o desejo de encontrar um momento oportuno para isso. Perdoe-me. Os titulares na zaga são Freitas e Gêmeo, que vem jogando muito mal todos os dois. Mas a última partida, Ignacio foi quem começou. Para a posição, além de Mijan, também a Igor Rabelo, que é um que não vai jogar, né? O jogo Fluminense será amanhã às 16 horas, na Vila Belmiro, em Santos, contra o Santos, com transmissão ao vivo da TV Globo. E espero que o Fluminense faça um bom jogo, porque o Zubeldia já está na corda bamba, né? Para muitos, eu sou um deles, acho que ele já deveria ter saído do Fluminense, porque é um treinador que ele treina bem, é comprometido, bota o time para jogar bem, mas é teimoso. Ele, no segundo tempo, o time está morto, ele demora muito a mexer. O jogo contra o Flamengo, ele mexeu quando faltava 15 minutos. E o Fluminense
fez um gol e por pouco não empatou o jogo. Antes o Fluminense era para ter levado uma goleada. E nos últimos 15 minutos, com as mexidas que ele fez, principalmente a colocação do Savarino em campo, fez com que o Fluminense melhorasse muito, fizesse um gol e partisse para cima do Flamengo, encurralasse o Flamengo e quase empatasse o jogo. Eu acho que se tivesse mais uns 10 minutos, o Fluminense teria empatado o jogo. E também o Fluminense, a diretoria, eu não vou nem mais falar isso, mas a diretoria do Fluminense errou, porque o time do Flamengo cansou no final do jogo. Se tivesse jogado no sábado, teria cansado bem antes, mas vamos deixar isso para lá. Então o Fluminense joga amanhã às 16 horas contra o Santos, né, lá na Vila Belmiro, com a transmissão da Rede Globo. O Fluminense tem alguns desfalques, né? O Canóbio levou o terceiro cartão, o Martinelli também, o Lúcio Acosta está contundido, deve levar um mês pelo menos para jogar. Eu acredito que ele talvez só jogue depois da Copa do Mundo, né? Aí eu não sei como é que vai ficar isso. Pô, apesar que tem o nosso milagreiro lá no Fluminense, mas mesmo assim foi uma contusão feia. Uma bolada na cabeça fez ele cair por cima da perna e ter uma contusão no joelho, né? Então temos que aguardar, ver se o nosso milagreiro faz algum milagre lá e que se o Lúcio Acosta volta a jogar antes. Apesar que, na minha opinião, depois que o time voltou da data FIFA, o Fluminense só jogou razoavelmente bem uma partida, que foi contra o Corinthians. As outras ele jogou muito mal, apesar de ter tido chance de ganhar o jogo, né? Contra o Laguaira, lá, contra o Curitiba, que foi até agafado, né? Contra o Laguaira e contra o Curitiba. Contra o Flamengo, ele jogou muito mal, era para ter levado uma goleada, e aí o Zubeldia substituiu faltando uns 15 minutos, o time melhorou, fez um gol, o Flamengo teve um expulso, o Fluminense quase empatou o jogo, merecia ter empatado. Se for no geral, na partida toda, o Flamengo merecia ter ganho. Mas pelo recorte final, o Fluminense era para ter empatado o jogo. Vamos ver amanhã qual o Fluminense que entra em campo. Aquele Fluminense de antes da data FIFA ou o Fluminense pós-data FIFA, que realmente fica difícil saber. O time teve um prazo de 10 dias para descansar e para treinar, volta mais cansado do que antes. É impressionante isso, cara, não dá para entender. Então, me falaram, não sei se é verdade, que o time do Messi, o Mascherano, né, que era o treinador lá, foi mandado embora, e que o time do Messi lá nos Estados Unidos estava querendo o Zubeldia, que aceitava pagar até a multa do contrato dele. Aí eu não sei se é verdade, se o Fluminense está sabendo disso, se foi comunicado, se teve alguma proposta, se o Zubeldia vai querer ir. Eu só sei que depois do jogo contra o Rivadavia, eu achei ele muito abatido na coletiva. Parecia um sinal de despedida. Mas, pelo que tudo indica, acho que não. Acho que ele vai amanhã contra o Santos. Vamos ver qual o time que ele vai escalar, quais os jogadores que ele vai relacionar, como é que o time vai jogar, né? Se vai ser aquele antes da data FIFA ou se é o pós-data FIFA. Que tirando o jogo contra o Corinthians, os outros foram horrorosos. Nenhum deles o Fluminense jogou bem, mesmo tendo a oportunidade de ganhar ou empatar o jogo. Mas futebol é assim, o que vale é a bola na rede. E o Fluminense não está conseguindo e está levando, né? E quem não faz, leva. Já dizia o velho ditado da época dos meus avós, bisavós. Se você não faz e toma, você perde, né? E ainda se desespera. O Fluminense, quando está tomando gol, não está acontecendo o que estava acontecendo antes da data FIFA. Ele tomava o gol, partia para cima e conseguia. Ele agora está tomando gol e está sentindo o golpe. Está indo para a corda. E com o direito a tomar o nocaute
técnico lá para perder o jogo. Então, o Zubeldia tem que ver isso, tem que ver, conversar com os jogadores, preparar bem os jogadores e saber escalar o time, escolher os jogadores certos, saber escalar os reservas, saber mexer na hora certa para o time voltar a ganhar, porque senão, ó, daqui a pouco a gente está lutando para não ser rebaixado e vai estar eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil. Porque esse Botafogo aí não é brincadeira não, cara. É um time que joga bem. Então temos que correr atrás, jogar bem, voltar a ser aquele Fluminense antes da data FIFA e também jogar bem no segundo turno. Que aquele antes da data FIFA jogava muito bem no primeiro tempo e jogava mal no segundo tempo, porque o Zubeldia não mexia certo. E está na hora de botar o Ganso no banco. O Ganso não é jogador para jogar o jogo todo, ele não aguenta mais, infelizmente. Tem que ver o outro. Eu colocaria, apesar que o Martinelli levou o terceiro cartão amarelo e o Canóbio também. Então poderia fazer um outro time. Eu de repente faria isso. Colocaria Fábio, Guga ou Fidelis, James, que está mal, poderia testar Ignácio, Midian e o Aranha, o meio de campo, Bernal, Hércules e o Alisson, desculpe, Bernal, Hércules, Alisson, Savarino, John Kennedy e o Serna, porque o Canóbio não vai poder jogar. Ou o Serna, ou aquele menino da base, deu branco agora, que era o rapaz, eu estava com o nome dele na cabeça. Aí, meu mal de passo tem feito eu esquecer as coisas. Botar o moleque da base ali na esquerda. Depois eu lembro com calma. Aí poderia ficar melhor. Ou então eu botava o Serna mesmo ali. Né? Poderia ser um time que desse certo. Teria como testar esse time. Até porque o Frente já está com 2 amarelos, pode levar o terceiro. O Fábio eu acho que tem também 2 amarelos. E tem que conversar com o Fábio o que está acontecendo, que ele falhou feio nos últimos 2 jogos. É ainda um grande goleiro? Mas falhou feio nos últimos 2 jogos. Eu fiquei sabendo que o Fluminense está interessado em trazer o goleiro do Curitiba, né, que tem 22 anos, por 10 milhões de euros lá, aceita pagar até 10 milhões de euros, tem que trazer agora. Ele tem que ser reserva do Fábio, tem que ficar aprendendo com o Fábio, para se o Fábio se contundir ou levar o terceiro cartão amarelo na véspera de um jogo importante, ele entrar e dar conta do recado. Porque eu não confio nos 2 goleiros que estão no banco. Não sei se vocês concordam comigo, não sei se você confia nos 2, mas tem que trazer um grande goleiro para reserva, até porque o Fábio está começando a falhar. E eu não sei se isso é pontual, foram 2 jogos pontuais, ou se já está sendo o peso da idade. A gente tem que esperar para ver isso, e para isso tem que ter um bom goleiro no banco, um grande goleiro no banco. Vamos aguardar, eu acredito ainda no Fábio, mas de qualquer forma, abre um alerta nisso aí. Temos que ver o que está acontecendo. Depois, contra o Flamengo, ele fez um defesaço ainda, salvou 2, 3 vezes, mas muito do jogo se deu por causa daquela falha no início, que aí o Flamengo já era mais time, já tem um elenco melhor, aí já começa com 1-0, o time do Fluminense sentiu o gol do jeito que foi, depois de ter perdido o melhor jogador do Fluminense, aí o Flamengo deitou e rolou depois. Só no final
do jogo, nos 15 últimos minutos, que o Beldia fez a substituição que já era para ter sido feita quando o Lúcio Costa se contundiu. E o time melhorou. Né? Tanto é que o Fluminense diminuiu e quase empata o jogo. Teve até a expulsão do jogador do Flamengo. Tudo por causa da melhora do Fluminense. Então vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Eu não sei como é que foi o treinamento de hoje. O time vai viajar, ver quais jogadores que o Fluminense relacionou para o jogo, qual o time que o Fluminense vai escalar depois, para ver o que vai acontecer, se o Zubeldia vai cumprir a promessa, se de repente o Midian vai estrear contra o Santos, ou então contra o Botafogo lá. Eu preferia que fosse contra o Santos. Mas vamos ver, vamos aguardar para ver o que acontece. Tá? Sobre o Fluminense no momento é isso. Tem o lance da SAF, né? Que o Fluminense quis aumentar para 850 milhões, receber 60% à vista, né? Um cheque de 60% do valor, e o restante deixar para pagar em até 2 anos, diminuir a dívida para a SAF pagar até 65% do valor da dívida, e o restante, os 35%, ficar para o Fluminense. Vamos ver, está em negociação ainda, eles querem fazer uma votação, uma proposta na época da Copa do Mundo. Eles devem apresentar a comissão lá do Fluminense, lá o setor lá jurídico do Fluminense, para depois, se for aprovado, ser votado pelos associados. Querem aproveitar a época da Copa do Mundo, que o time não vai estar jogando, aí fica melhor para resolver isso. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Tá? Agora eu queria falar, todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, e que fico vendendo açaí com minha esposa de meio-dia até meia-noite. E dificilmente eu consigo vir gravar hoje. Hoje eu vim gravar porque eu saí, cheguei ainda agora com minha esposa, e a gente não tem vendido praticamente nada esse mês. Então aí eu vim gravar para depois abrir a loja para vender açaí. E aí a sobrinha da minha esposa veio aqui, como eu assisto há muito tempo já os youtubers do Fluminense, tem alguns que eu confio, aí eu resolvi fazer um canal, e ela me ajudou a fazer o canal, só que eu só sei fazer isso aqui por enquanto, comentar ou ver o YouTube que fala sobre o Fluminense, falar aqui, youtubers que eu confio, falar aqui, dizer o nome de que eu vi a notícia, ou então dar minha opinião, né, sobre jogo, sobre jogadores, sobre treinador. E eu fiz isso, como comecei a fazer com uma terapia. Pensei de não ter nem 50 inscritos, estou com 764 inscritos. Né? E me empolguei, quero chegar aos 1000 até o mês de junho, né? Até a época da Copa do Mundo. E eu espero contar com a colaboração de todos vocês. Quem já está inscrito, tem vários que fizeram amizade comigo, conversa comigo quase sempre pelas mensagens, né, do canal. Falam quando nós está certo, falam quando nós está errado, conversam comigo. E eu espero que todos vocês que já estão inscritos, que continue dando like, compartilhando e dá um hype para melhorar a pontuação do canal. E quem não tiver, e peço seus amigos para se inscrever, dar um like e compartilhar. E quem não tiver inscrito, mas costuma ver os vídeos do nosso canal, por favor, se inscrevam, dê um like, compartilhe, e peço aos seus amigos também para se inscrever, dar um like e compartilhar. E qualquer um que assistir uma vez ou outra, também, por favor, se inscreva, dá um like e compartilhe. Eu estou meio assim que eu estou cheio de dor de cabeça, né? Eu cheguei da rua, não estou muito legal. Mas isso aí eu estou contente, graças a Deus. Agora, outra parte, se vocês puderem colaborar com o Pix para eu tentar melhorar algumas coisas aqui da gravação, equipamento que eu uso para gravar os vídeos,
o som. Por favor, eu tenho 2 Pix aí, façam o Pix no valor que vocês acharem que podem fazer, que puderem colaborar, para ajudar, de repente, juntando, tentar comprar alguma coisa para melhorar o canal aqui. Eu tenho 2 Pix, né? Um é o e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de Parkinson e câncer de próstata. Ou para quem quiser achar que é melhor o Pix menor, para fazer o Pix também. Como eu falei anteriormente, os 2 Pix são do Banco PicPay, tá? O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Pode depositar o valor que vocês quiserem, se puderem, para ajudar o canal, tá? Falei anteriormente, os 2 Pix são do Banco PicPay. Um abraço a todos, fique com Deus. Qualquer notícia eu puder vir aqui, senão a gente tenta conversar amanhã. Se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Um bom sábado para todos.